meus amados, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, trabalhando hoje a aula de número 165. Estamos trabalhando lá, né? Vamos verificar mais um pouquinho de coesão textual referencial. Já trabalhamos isso em aulas anteriores, mas vamos dar mais um pouquinho, ok? Lembrando vocês de acessarem o Classroom, não esqueçam. Olhe as atividades obrigatórias ali, presença precisa e verifique as notas do primeiro, segundo e terceiro trimestre. Estamos na reta final, portanto não deixam nada para trás. Vamos lá verificar os nossos objetivos da nossa aula? Bora lá! Objetivos da aula: retomar os conteúdos de coesão textual referencial, analisar a coesão referencial nos textos. Bom, então vamos agora à definição da coesão textual referencial, para darmos sequência então nas nossas aulas. A coesão referencial é responsável por criar um sistema de relações entre as palavras e expressões dentro de um texto, permitindo que o leitor identifique os termos ao quais se refere. Ou seja, né, é aquela conexão entre uma oração e outra, perfeito? Então, adequadamente ali. O termo que indica a entidade ou situação a que o falante se refere é chamado de referente. Bom, então já sei que é aquela conexãozinha, sei muito bem que meu texto não pode ter palavras repetidas, né? Isso empobrece, né? Então eu posso utilizar outras no lugar e esse é o papel também, né, do nosso referencial ali. Então, vamos lá para um quiz. Ana Elizabeth gritou. Ela fica apavorada quando fica sozinha. No exemplo, temos um período com 3 orações. Qual palavra foi utilizada na segunda oração para recuperar o sujeito da primeira? A. Apavorada. B. Gritou. Ou C. Ela. Com vocês. Aí, pessoal, conseguiram lá, né? Então, ali, no exemplo, temos um período com 3 orações. Qual palavra foi utilizada na segunda oração para recuperar o sujeito da primeira? Olha, ela fica apavorada. Para que não tenha que colocar novamente Ana Elizabeth, não é verdade? Então, sem dúvida nenhuma, C. Atividade 1, dando sequência ali. As crianças brincavam depois da aula, era sexta-feira e todas estavam reunidas no parquinho. Corriam, desciam escorregadores, subiam no trepa-trepa, giravam no roda-roda e, a despeito da chuva que se anunciava,
elas continuavam se divertindo. Do fragmento acima, anote as palavras que substituem o sujeito as crianças. Com vocês lá. Sem dúvida nenhuma, né, pessoal? Pronome do caso reto ali, ele adapta certinho. Então, seria ali, né, o elas, que tá, e o todas lá, perfeito? Então, veja, pronome do caso reto, pronome indefinido, pronome relativo, temos várias palavrinhas ali que pode fazer junção nessas orações aí. Só tenho que verificar qual delas que se adapta e dá aquela mensagem que eu estou querendo passar, para não mudar ali o contexto, perfeito? É bastante frequente o uso de figuras de construção, sintaxe, para a coesão referencial, como as anáforas, catáforas e elípses. Bom, que nomes, né? Mas é facinho de identificar. Vamos primeiro para a anáfora. É um mecanismo linguístico por meio do qual um termo recupera um outro termo que o antecedente no texto. Exemplo, João comprou um novo carro. O veículo é o lançamento do ano. Então, veja que a anáfora é aquela substituição de uma palavra que já foi dita, né? Para que não venha repeti-la novamente. Então, o carro ali, ele trocou por veículo, certo? Então, a substituição ficou perfeito, é a mesma que a mensagem quer passar, portanto, anáfora. Temos também a catáfora. É um mecanismo linguístico no qual o referente aparece depois do item coesivo. Só desejamos isto, férias. Então, veja, é a posição ali, anáfora, né? Então, primeiro vem o sujeito e depois vem o referente e a catáfora vem o referente e depois o sujeito. Então, a posição automaticamente já mostra pra gente ali sobre o que está se falando. Elipse é a omissão de um ou mais termos da frase, que são, porém, facilmente identificáveis pelo leitor. Como eu disse para vocês, temos que evitar repetições no nosso texto. Então, ou eu substituo, ou eu vou omitir, certo? Desde que eu omita e entenda a mensagem ali. Então, se eu não preciso colocar novamente aquele verbo, então vou omitir, vai ficar melhor. Então, ali, na sala de aula, apenas 5 ou 6 alunos. Então, houve ali uma omissão, a omissão do verbo haver. Reiteração, outra,
né, referencial ali, corresponde à repetição de elementos referenciais no texto. Ela pode ocorrer por meio de repetição do mesmo item. Então, é aquilo que eu falei, professora, mas não disse que não deve repetir? Não deve, né? Então, hoje tem tanto, mas se aconteceu, se tem nome. Então, reiteração. Brad Pitt concedeu uma entrevista para um jornalista. Pitt disse que pensa em escrever e dirigir mais filmes no próximo ano. Então, veja, eu tenho Pitt, eu tenho ele, eu tenho um monte de palavrinhas que pode substituir ele, né? Então, eu tenho que utilizar todos os vocabulários da língua portuguesa. E é amplo, hein? Então, vamos agora para uma leitura, ok? Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da Independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo. Mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola com um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez, Paulo não só ficou sem sobremesa, como foi proibido de jogar futebol durante 15 dias. Quando o menino voltou, falando que todas as borboletas da terra passaram pela chácara de Cia Eupídia e queriam formar um tapete voador para transportá-lo ao 7º céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o doutor Epaminondas abanou a cabeça. Não há nada a fazer, dona Coló. Esse menino é mesmo um caso de poesia. Carlos Drummond de Andrade, né? Então, texto assim muito lindo. Ou seja, o que o Paulo tinha, pessoal? Né? Ele tinha, sim, nossa, a mente dele era, né? Meu Deus, criava o tempo todo. E é isso que a nossa poesia faz, né? Ela cria, perfeito? Então, vamos lá. Atividade 2. O diagnóstico do médico, este menino é mesmo um caso de poesia, sugere que Paulo, A, precisava mudar de escola imediatamente? B, deveria brincar apenas com coisas verdadeiras? C, agia dessa forma pelo excesso de castigo? D, era um menino imaginativo e muito criativo? Agora com vocês. Lindo o texto, né, pessoal? A mente dele brincava com ele. Olha que coisa mais linda. E é isso que os nossos poetas trazem pra gente. Uma mente criativa,
né, o tempo todo criando. Por isso que ler é muito bom, perfeito? Então lá, sem dúvida nenhuma, AD era um menino imaginativo e muito criativo. A mãe que não entendeu muito, né? Mas tinha uma mente maravilhosa. Atividade 3, ainda dando sequência. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões da independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte, ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua. Identifique no trecho como o autor usou a coesão referencial para não repetir Paulo várias vezes. Vamos lá então, pessoal, verificar ali. Então, identifique no trecho como o autor usou a coesão referencial para não repetir Paulo várias vezes. Então, veja, né? Ali. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia, ele... Olha, houve ali uma substituição. Tirei o Paulo, coloquei ali um pronome do caso reto. Chegou em casa dizendo que vira no campo 2 dragões de independência, cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou o O. Quem que é esse O aí? É ele. Então, trabalhando ali um pronominal. Uma colocação pronominal ali, ou seja, um oblíquo aí, um pronome oblíquo, né? De castigo. Mas na semana seguinte, ele, novamente o pronome do caso reto, veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, ok? Então, nós temos ali ele, o O e ele novamente, ok?
Continuando lá. Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em casa dizendo que vira no Campo dos Dragões da Independência cuspindo fogo e lendo fotonovelas. A mãe botou-o de castigo, mas na semana seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola um pedaço de lua, onde houve a coesão referencial por elipse, ou seja, aquela omissão. Onde que foi omitido ali? Na A, um dia chegou em casa. B, a mãe botou-o de castigo. C, na semana seguinte ele veio contando. Leiam lá e encontre com vocês. Daí, pessoal, conseguiram lá? Vamos verificar? Então, ali, nós temos ali o textozinho novamente e está perguntando para a gente, onde houve a coesão referencial por elipse? De novo, elipse é a omissão de um termo, de uma palavrinha ali. Então, se eu verificar na A, um dia chegou em casa. Quem chegou em casa? A ele, professora. Opa! Né? Então, automaticamente, eu já sei que está faltando um ele ali. Houve, então, uma omissão. B, a mãe botou-o de castigo. Então, eu tenho o O ali, que é ele. Então, não é. C, na semana seguinte, ele veio contando. Opa, tem o ele ali, o pronome. Então, sem dúvida nenhuma, nós sabemos que é a, ok? Que é aquele lá, o elezinho que está faltando ali. Bom, elipse é a omissão de um ou mais termo da frase, que são, porém, facilmente identificáveis pelo leitor. Eu faço a pergunta e eu encontro, né? Não é tão difícil assim, perfeito? Bom, gente, então, retomando com vocês, que hoje nós verificamos a coesão textual referencial, certo? Nós temos ali a anáfora, certo? Disse uma palavrinha para não colocá-la novamente, eu vou utilizar um outro termo, perfeito? Então, temos a catáfora, que eu vou anteceder uma palavrinha para depois jogar o sujeito ali. E temos a elipse, que acabamos de verificar no exercício, é aquela omissãozinha que eu preciso, certo? Que eu posso fazer sem problema nenhum, se eu conseguir identificar na minha frase do que eu estou falando. Então, eu não posso tirar e não saber o que é, não é verdade? E é claro que temos a reiteração, que é o quê? Aquela repetição que eu tenho que evitar, mas às vezes acontece,
Não é verdade? Então, eu tenho N possibilidades de fazer a minha frase ficar bonita. O que eu não preciso é colocar sempre a mesma coisa. Então, ele. Mas vamos substituir, vamos, né? Temos tantas possibilidades aí. Vamos utilizar a nossa língua portuguesa de maneira adequada e, que nem o Paulo, criativa. Ok? Só assim, realmente, as coisas acontecem. E temos aí pronome do caso reto, pronome oblíquo, pronome relativo, nossa, um monte de pronomes aí que nós podemos usar e abusar no nosso texto, desde que se adapte com aquilo que eu estou querendo passar. Perfeito? Até a próxima aula!